Graça e paz, amados irmãos. Chegamos ao capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, um capítulo que trata de um tema que gera muita curiosidade, muita dúvida, até certo medo em alguns, que é acerca da escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas. Quando será o fim do mundo? Quando tudo o que existe terá a sua consumação? Qual é o sinal do fim dos tempos? Essas dúvidas são muito comuns e são tratadas por Cristo nesse capítulo 13 de Marcos, assim como também em Mateus 24 e em Lucas 21. Hoje, nessa primeira parte do capítulo 13, eu vou abordar os versículos 1 a 13. E nós vemos que tudo se inicia nesse trecho, no versículo 1, quando um dos discípulos de Jesus olha o templo de Herodes, um templo magnífico, um templo feito com pedras enormes e que era um templo muito suntuoso, tinha ouro, tinha toda uma arquitetura muito bem definida. E ele olha e fala para Jesus: que construções magníficas! Ao que Jesus responde: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Algo que parece impressionante, mas que de fato se cumpriu por volta do ano 70 depois de Cristo, quando houve uma perseguição ao povo judeu, uma guerra, e Jerusalém foi devastada e o templo foi destruído, foi queimado. E aquelas pedras, contam alguns historiadores, que com o calor do fogo o ouro derreteu e penetrou entre as pedras, e aí os soldados romanos afastavam aquelas pedras enormes para poderem capturar o ouro ali dentro. Então, de fato, não ficou pedra sobre pedra como Jesus havia profetizado. E é o que nós vemos aqui, é que o versículo 3 nos diz que alguns discípulos muito próximos de Jesus, Pedro, Tiago, João e também André, perguntaram ao Senhor, o que nós vemos no versículo 4, acerca do tempo quando essas coisas aconteceriam e qual o sinal de que tudo isso iria acontecer, estava prestes a cumprir-se. Então, nós podemos resumir a curiosidade desses discípulos em duas questões: quando e qual sinal? Quando vão acontecer essas coisas e qual o sinal de que estão às portas para se cumprir? E qual a resposta de Jesus a essas indagações que são tão comuns, ainda mais em dias como os que estamos vivendo, em meio à pandemia do novo coronavírus, com tantas incertezas e dúvidas acerca do futuro? Jesus traz uma série de ensinamentos aqui, e nesse primeiro trecho, até o versículo 13, eu vou dividir em duas partes. Primeira parte, Jesus fala da atenção que devemos ter e da confiança, e na segunda ele fala de perseguição e perseverança. Então, atenção e confiança, versículos 5 a 8, e perseguição e perseverança, versículos 9 a 13. Então, Jesus começa respondendo aos seus discípulos para que eles tivessem cuidado, versículo 5. Tenham cuidado que ninguém os engane. Então, aqui já chama a nossa atenção que esse assunto gera muito engano. Muitos falsos profetas, muitos homens mal intencionados ou realmente enganados, trazem ensinos corrompidos acerca desses temas, em especial do fim de todas as coisas. E Jesus fala que muitos virão em nome dele e enganarão muitos. E ele diz também no versículo 7 que ouviremos falar de guerras, rumores de guerra, e que essas coisas vão acontecer, é necessário, mas que ainda não seria o fim, que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, terremotos e fomes. E lá em Lucas capítulo 21, no versículo 11, fala também de pestes em vários lugares. E outra versão, na Nova Almeida Atualizada, fala em epidemias. Então, doenças, epidemias, terremotos. Essas coisas são o início das dores, diz o Senhor, no versículo 8. Mas há um detalhe aqui que eu quero chamar a nossa atenção. Se por um lado Jesus nos diz a tomarmos cuidado, a termos atenção com os enganadores, com os falsos ensinos, no versículo 7 ele diz algo muito importante: não tenham medo. O propósito dessas predições, o propósito desses ensinos acerca do fim de todas as coisas, não é nos deixar com medo, não é nos deixar assustados, mas nos deixar confiantes de que o nosso Deus é soberano, que nada foge ao seu controle, ele tem a história da humanidade em suas mãos e nós devemos confiar. Num dos textos que eu deixei hoje como leitura complementar, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo está abordando essa temática do fim dos tempos,
Ele diz assim a partir do versículo 16: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E aqui em 1 Tessalonicenses 4,18 diz algo maravilhoso. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então o propósito da escatologia, o propósito do estudo do fim dos tempos não é nos gerar medo, nos gerar temor, nos gerar angústia e inquietação, mas nos consolar de que servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, e que tem a história da humanidade bem segura em suas mãos. Então, o primeiro ponto aqui desse estudo que estou trazendo, cuidado, atenção e confiança. E o segundo, perseguição e perseverança. Jesus começa a falar do versículo 9 em diante que os seus discípulos seriam entregues a tribunais, açoitados em sinagogas, por causa de Jesus seriam levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E aí Jesus fala dessa necessidade do testemunho e que a igreja primitiva vivenciou isso intensamente, mas não só ali no primeiro século, mas em toda a história da igreja. Ainda hoje, muitos cristãos são perseguidos. O século XX é tido por alguns como o século em que mais cristãos morreram por conta de sua fé. E o versículo 10 aqui de Marcos 13 diz: é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, Jesus chama a atenção aqui para a importância do testemunho fiel em meio à perseguição e também da evangelização, pois é chamado nós, como discípulos de Cristo, pregarmos o evangelho. E nós vemos o cumprimento disso já mesmo nas páginas do Novo Testamento. Em Atos, por exemplo, a partir do versículo 21, mostra a prisão de Paulo e vai se desenvolvendo isso até o capítulo 26 de Atos. Nós vemos episódios em que Paulo é levado diante de governadores, de autoridades. E aqui em Atos 24, diz que Félix, o governador, veio com sua mulher, que era uma judia, chamou Paulo para ouvir falar sobre a fé em Cristo. E no versículo 25 de Atos 24, diz que Paulo discorreu acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, e Félix teve medo e pediu que ele não falasse mais até uma outra oportunidade. Então Paulo testemunhou de Cristo, e aquele homem que era um homem ímpio sentiu medo diante da pregação do evangelho fiel que Paulo havia feito. Então Jesus previu isso, e aqui no versículo 11 ele diz que os seus discípulos não devem ficar preocupados quando levarem a julgamento, porque o Espírito Santo há de advertir, há de dar a palavra, falará através de nós numa situação extrema dessa, e que não devemos ficar preocupados com o que vamos dizer. E isso aconteceu. E aqui vale uma observação, isso não significa que nós, quando temos a oportunidade de estudar, de expor a palavra de Deus, devemos nos abster da dedicação ao estudo, se temos condições de fazer isso, que o Espírito Santo vai falar por nosso intermédio. O Espírito Santo fala por nosso intermédio, mas se temos a oportunidade de estudar, para pregar, para anunciar a Cristo, devemos nos dedicar para não sermos negligentes com aquilo que Deus tem nos confiado. E aí na sequência, versículos 12 e 13, Jesus fala que teremos perseguição dentro do nosso próprio lar, que o irmão trairia o seu próprio irmão, entregando-o à morte, pai e filho, filhos se rebelariam contra seus pais e os matariam. Algo muito cruel, porque a perseguição deixa de ser do lado de fora e passa a ser dentro dos nossos lares. E Jesus advertiu sobre isso, algo que se cumpriu naqueles dias e infelizmente acontece até hoje. Mas ele fala no versículo 13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. E assim ele nos dá a esperança de que no Senhor o nosso trabalho não é vão, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, e que vale a pena, mesmo que, como diz aqui no versículo 13, todos venham nos odiar por conta de nossa fidelidade a Cristo, que nós venhamos a ser perseguidos, que nós mantenhamos firme a nossa confissão e a nossa confiança no Senhor. E no fim de tudo, como diz o texto, o segundo texto que eu deixo para a nossa leitura hoje, Apocalipse 21, diz aqui no versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo.
Toda essa discussão começou com o discípulo vendo o maravilhoso templo de Herodes e falando para Jesus: olha que construção magnífica. E aqui nós vemos que no final de todas as coisas estaremos numa cidade, numa nova Jerusalém, onde não haverá mais templo, mais santuário, porque o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro estarão conosco, e essa é a nossa esperança. Então o propósito do estudo do fim dos tempos, da escatologia, não é ficarmos com medo ou ficarmos fazendo conta para identificar exatamente quando Jesus vai voltar. Falarei sobre isso no próximo estudo, mas é termos confiança de que o nosso Deus é todo-poderoso e fiel para guardar as nossas vidas, que Ele pode nos guardar e nos impedir de cair, como diz o texto de Judas que eu deixo para a nossa oração, versículo 24 e 25, esse Judas que não é o Iscariote, possivelmente é o irmão do Senhor Jesus, e que diz que Deus é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Que Deus abençoe sua vida.